Se assentar, crianças que têm até 5 anos, podem acompanhar a irmã Júlia para aquela aula agora toda especial. Então, louvado seja Deus, né? Nós cumprimentamos também os irmãos que estão nos visitando essa noite, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los. E se você está aqui pela primeira vez, na saída do culto você pode passar ali no hall. Nós temos uma Bíblia de presente para você, queremos que você leve para casa. Uma Bíblia aqui da igreja, né? Aqui da igreja parece que nós temos uma Bíblia própria. Uma Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós queremos que todas as famílias que aqui chegam possam levar para casa a palavra do Senhor. Amados, eu quero meditar com você hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Você que tem a sua Bíblia, abra lá comigo, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, nós vamos projetar o texto. Mas se você tem a sua Bíblia, abra comigo, acompanhe o texto. É sempre importante, sempre bom nós acompanharmos, lermos o texto juntos, né? E anotarmos, né? E eu quero tratar nessa noite sobre a importância e a necessidade de você e eu permanecermos firmes na fé, firmes no Senhor, especialmente em meio às crises. Nós temos uma tendência, infelizmente, de, em alguns momentos, em meio às crises da vida, nós balançamos, né? O nosso barco balança, como aquela canção, o vento balançou meu barco. E às vezes ele nem está em alto mar, ele está até na beira mesmo ali, e o vento vem e balança. Alguém já disse que quando somos espremidos é que se revela o que há dentro de nós. Alguns de nós, em meio às crises, em meio às dificuldades, o que sai no meio dessa prensa é fé, é convicção, né? É um fervor. Mas alguns de nós, em meio à luta, à crise, o que sai são dúvidas, são questionamentos. Não tem problema, né? Nós todos estamos aqui num processo de crescimento espiritual. Mas eu quero olhar com você para esse texto bíblico essa noite, para que essa história que nós vamos ler seja uma janela espiritual, para que você e eu não venhamos a cometer o mesmo erro que o rei Saul cometeu. Porque em meio às provações, em alguns momentos a gente sai tomando decisão, sai fazendo as coisas, especialmente a pressa, a ansiedade, a tentativa de resolver logo as coisas. E foi muito interessante, porque eu estava meditando nesse texto e lembrei de um episódio muito simples que aconteceu esse final de semana. Estávamos lá no retiro para casais, e aí um dos garçons que estava atendendo lá, né, a gente, um lugar maravilhoso, mas um dos garçons, assim, ele tinha a cara muito fechada. É muito, né, Raquel? Muito fechado. E ele servia as mesas, assim, parecia que ele já ia dar um pito na gente, assim, tão cara fechado que ele era. E aí, num determinado momento, a gente estava jantando lá com um dos casais aqui da igreja, e ele veio nos atender, né? E aí, a gente ficou, assim, tenso, né, sem saber muito como agir, porque ele chegava assim, o que vocês querem? Né? E a gente ficava, então, por favor, uma água, um refri, um suco, né? E aí a gente ficou, então, né? O que você quer, amor? Pede logo que o moço está com pressa, né? E aí, nós, toda indecisa, não sei, depois eu vejo. E aí, quando ele saiu, né? A gente se olhou e, né? Constatamos, nós não estávamos falando mal, né? A gente falou assim, credo que esse moço, né? Para que essa cara feia, né? E não sei o que e tal, né? E aí, tem gente que não deveria trabalhar assim com atendimento ao público. Que é isso? Alguém já disse, e outro lado da mesa já disse, talvez ele não goste de crente. Começou a fazer um monte de julgamento do rapaz lá na mesa, assim, né? E tal, né? Aí o moço volta com a bandeja, com as nossas coisas. E ele chega, abre um sorriso e diz, esfriou, né? Aí a gente, então esfriou, né? Aí ele falou assim, se vocês quiserem trocar de mesa, aí a gente, todo sem graça, porque nós tínhamos recém falado mal do moço. Recém nós tínhamos feito um julgamento daquela criatura, e agora ele chegava ali todo querido. Vocês querem trocar de lugar, porque está vindo muito vento, né? Esfriou, né? Não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? Como a gente às vezes é ansioso, é rápido demais. E em tudo, né? Em circunstâncias
complicadas, simples, a gente às vezes só sai fazendo, sabe? E depois a gente fica, puxa vida, né? Eu podia ter guardado esse comentário para mim, eu não ia ter sofrido tanto assim. E você vai ver nessa história que o rei Saul, ele teve diante de uma situação em que ele tomou uma decisão muito precipitada e isso custou muito caro para ele. Aliás, é muito comum decisões precipitadas, pequenas coisas que a gente pensa que não vai dar nada, e eu costumo dizer que essa coisa do não vai dar nada, do não tem nada a ver, são muito perigosas na vida do cristão, porque isso tem repercussões, né, tem desdobramentos muito sérios. E você vai ver que essa decisão do rei Saul custou nada menos que o reino dele e toda a dinastia dele, né? Então, uma decisão precipitada. Então o texto diz assim: Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. Talvez a sua versão diga, era o 2º ano do reinado de Saul, Saul estava no 2º ano, enfim, né? É no início ali do reinado de Saul. Essa é a tradução correta. No início do reinado de Saul, né, depois que ele se tornou rei de Israel, ele foi o primeiro rei de Israel. Daí diz, no 2º ano do seu reinado sobre o povo, ele escolheu 3.000 homens de Israel. Essa informação é muito importante, irmãos, porque se a gente volta a ler alguns capítulos anteriores, quando o rei Saul ele se torna rei, ele é escolhido como rei pelo povo de Israel, 330.000 soldados de Israel se levantaram para lutar por Israel. Então, assim, quando Israel disse, não, nós queremos um rei, aí escolheram Saul, porque ele era um homem bonitão, fortão, aquela coisa toda, e aí houveram 330.000 soldados de Israel, disseram, não, a gente está pronto para a batalha, se você for para a guerra, a gente vai contigo. E aí eles vão lá, num primeiro momento, eles fazem uma guerra contra um povo lá, vencem essa guerra, e aí eu tenho a impressão, lendo o texto, que o rei Saul ele vai ficando um tanto quanto orgulhoso. Sabe aquela coisa, venceu a guerra, agora estou bem, já fiz o meu nome aqui. E ele dispensa a maior parte, praticamente todo o exército dele, e ele fica com 1%, né, do exército, ou 0,1%. Ele fica com 3.000 soldados. Ele manda 1.000 soldados com o filho dele e ele fica com 2. De 300.000 soldados, ele manda todo mundo embora e diz, não precisa de tanta gente assim, deixa comigo. E realmente, quando nós temos o Senhor do nosso lado, o contingente é o de menos, porque você lembra da história de Gideão, que o Senhor diz, tem muita gente aí, você precisa de menos gente, aquela coisa toda. Mas quando nós temos o Senhor do nosso lado. Agora, quando o orgulho começa a entrar no nosso coração, a gente começa a achar que a gente venceu as guerras, venceu as batalhas, pela nossa estratégia, pela nossa força, isso é extremamente perigoso. Então, o primeiro erro de Saul aqui nessa história é dispensar todo o poder que ele tinha, né, à sua disposição, que Deus tinha levantado para ele. Ele diz, não preciso disso. E em muitos momentos, Deus coloca recursos na nossa mão, Deus coloca pessoas, Deus coloca provisões, mas o nosso orgulho faz com que a gente diga, não, eu não preciso disso, eu não preciso de ajuda, não, eu não vou pedir, eu não vou... Amados, e aí as batalhas começam a ser perdidas por conta do nosso orgulho, né? O Saul ele tinha à sua disposição um contingente considerável de soldados, mas ele diz, não preciso de tanta gente assim. Então, cuidado com o seu orgulho. E eu estou falando para mim também, porque em alguns momentos a gente confia tanto na nossa sabedoria, na nossa estratégia, e aí tem gente boa, tem gente que Deus colocou do nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos aconselhar, para às vezes mostrar um caminho, e a gente diz, não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu vou dar o meu jeito, eu não vou falar com fulano, não, ainda mais fulano, aí sim que eu não vou falar. A gente tem dessas coisas. E Saul então toma essa primeira decisão, né? Ele escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmas, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas. Jonatas era o filho de Saul, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Vão para casa, não preciso de vocês aqui. Aí, olha só, o versículo 3 de Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. Vamos lá, pausa de novo. Então, o texto não deixa muito claro, mas os estudiosos bíblicos, eles dizem o seguinte, o Saul venceu a primeira guerra, os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel, de fato, os filisteus sempre faziam guerra contra Israel, os filisteus atacavam Israel, desde o tempo dos juízes, eles se levantavam, saqueavam, então assim, realmente, em algum momento Israel ia ter que se levantar e fazer guerra contra os filisteus, isso era um fato, mas, entretanto, todavia, porém, há um momento certo de atacar, há a maneira certa, há a estratégia certa, e não assim,
só querer demonstrar poder. E tudo indica aqui que como Saul tinha ganhado a primeira guerra, né, ele venceu a primeira guerra com 300 mil soldados, agora ele pensa, não, agora eu vou para cima, eu já ganhei a primeira, agora ninguém mais me segura, eu vou fazer meu nome. E agora eu vou atacar os filisteus, que são os piores inimigos de Israel. Sabe aquela coisa assim, que o camarada, ele quer mostrar poder, ele quer mostrar que sabe, ele quer mostrar que tudo, e aí ele toma uma decisão meio complicada? Eu acho que todos nós já, ou se não fizemos, conhecemos pessoas que fizeram assim, que pensam assim, não, agora eu posso tudo, deixa para mim que agora eu estou com a razão, eu vou para cima, eu vou conseguir. E nem sempre. E tudo indica que essa estratégia, não foram os filisteus que atacaram Israel, foram o Saul e o Jonatas que decidiram atacar os filisteus. Foram lá e começaram uma guerra. E começaram essa guerra sem a direção de Deus, sem consultar o Senhor. Embora, como eu disse, em algum momento eles iam ter que enfrentar os filisteus, mas era melhor e o correto era que eles buscassem a direção de Deus para fazer isso. Então você talvez tenha batalhas na sua vida que você tem que resolver, que você tem que lutar, mas espera, tem um momento certo de você lutar. Porque você precisa estar bem preparado, porque você precisa ter uma direção em Deus, você precisa ter os recursos para lutar essa guerra. E essa ansiedade de Saul, não, deixa que eu resolvo, né? Quantos de nós? A gente está falando de guerras e batalhas, mas eu poderia dar exemplos mais simples. Às vezes eu estou precisando de um carro, mas eu tenho condição de ter esse carro agora? Aí eu digo, não, mas eu estou precisando, eu dou um jeito, e do couro sai a correr. Lá na minha casa a gente usa muito essa expressão, que é uma expressão que a avó da minha esposa usa, do couro sai a correr. Então vamos dar um jeito, eu vou para lá. E aí a gente usa até a Bíblia, a gente usa a religião, diz, não, é pela fé. Calma, nem tudo é assim. Tem coisas que você tem que buscar a direção de Deus, você tem que frear, você tem que pensar antes de fazer. Nem tudo é uma imposição, eu determino, eu vou lá e faço. Nem tudo é assim. Há momentos em que a gente tem que exercitar a nossa fé, mas há momentos que a gente tem que dizer, Senhor, mostra claramente qual é a decisão que eu tenho que tomar. E tudo indica que o Saul decidiu fazer essa guerra, e ele manda o filho dele, fala assim, vai lá e ataca. E aí o Jonatas, ele era um servo de Deus, um rapaz muito temente, ele vai lá, e ele ataca uma espécie de fronteira dos filisteus, e ele obtém a vitória. Ele vence a primeira batalha. Ele consegue vencer lá, digamos, um contingente do exército filisteu, que era um exército muito grande. E aí, o Saul, agora ele diz assim, aí tem uma versão bíblica que diz que os povos de Israel se tornou odioso para os filisteus. Por quê? Porque eles atacaram de surpresa, porque eles foram lá e, fizeram uma coisa assim, no meio de uma guerra lá, atacaram de surpresa. Então, o povo filisteu falou, agora então vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Nós vamos reunir o nosso exército, vamos para cima de vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. Se vocês querem guerra, agora vocês vão ter uma guerra, ou seja, mexeram num vespeiro. Então, olha só, como nossas decisões impensadas, em alguns momentos, como nossas escolhas impensadas, podem custar caro. Podem fazer com que nós tenhamos consequências que não somente para nós, mas para as pessoas que convivem conosco, não é mesmo? E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Então, o Saul toma essa decisão. E aí, o Saul é muito interessante. Porque o Jonatas vence lá, mas ele vem e diz assim, que os hebreus escutem isso. Olha o versículo 4. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Mas não foi Saul que derrotou. Quem tinha derrotado aquela guarnição era Jonatas. Então, o mínimo que o Saul tinha que ter feito era, olha, não fui eu, foi meu filho. Quem venceu essa guerra foi meu filho, com a graça de Deus que venceu. Só que lembra, ele é o rei. Ele é o rei. Ele está cheio de orgulho. Ele está achando que pode. Ele está achando que ele tem, que ele manda e desmanda. Não tem aquela expressão que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela? O Saul era desse tipo assim. Todo mundo achou que ele ia, não, dê poder para ver. A pessoa pensa que pode pisar em todo mundo, que pode mandar em todo mundo, pode fazer acontecer. O Saul estava desse jeito. O filho dele vai lá, vence a guerra, diz, não, quem venceu fui eu. É eu que estou no comando. Então, nem para dar o crédito para o filho dele. E ele diz, agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então, o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Sabe o que tem a impressão assim? Imagine que se naqueles dias houvesse uma geladeira, imagine assim, um soldado chegando em casa, começando a tirar armaduras, chega lá, alguém coloca um bilhete na geladeira assim, voltar imediatamente para o pelotão.
Porque foi mais ou menos isso. O Saul mandou todo mundo para casa, e aí ele começa uma outra guerra. O povo, então, beleza, não tem mais guerra, estamos tranquilos. Só que aí o Saul começa outra guerra. E aí ele diz, não, é eles que estão com ódio de nós, é eles. Né? Mas era uma coisa que ele tinha começado. Olha como isso é perigoso. E aí vai começar uma guerra. Olha o versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que estava na praia do mar. Quantos soldados tinham do lado de Israel? 3.000. Porque os 330 já tinham, cada um voltado para o seu campo, cada um voltado para a sua cidade. Ele só tem à sua disposição 3.000 soldados. E o exército filisteu reúne 6.000 soldados, 30.000 carros de ferro. Né? Então, ou seja, reúne o maior contingente. Aí o verso 8. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, olha o que vai acontecer. Se esconderam em cavernas, em buracos, rochas, túmulos e cisternas. É mole o camarada se esconder dentro de um túmulo? O camarada pensa assim, eu vou morrer mesmo, eu já estou aqui deitado. É mais ou menos assim, né? Eu vou morrer mesmo, então que já estou aqui já fico. A esperança tinha ido embora, é tudo. O povo estava se enfiando em buraco. O outro tanto fugiu. Desespero tomou conta. E eu imagino o rei Saul vendo essa situação, aquele exército dele, ele pensando, não, mas não é possível, eu ganhei uma guerra agora há pouco. Só que veja, até aqui, você não vê ele fazendo uma oração, você não vê ele buscando a direção de Deus, ele está fazendo tudo por conta própria, por conta dele, ele está tomando decisões, ele está pensando que pode, como o crente às vezes faz também. A gente, né, lá temos a nossa vida com Deus, e a gente pensa que Deus é obrigado a abençoar tudo que a gente faz, e aí a gente sai tomando decisão, e sai fazendo escolhas, e sai se precipitando. E aí vem a angústia, vem o desespero. Olha só, os homens ali, o exército fica desesperado. Né? Perdem a esperança. Se enfiam em cavernas, se enfiam em buracos. E aí no verso 7 diz, também alguns dos hebreus passaram ao Jordão e foram para a terra de Gade, Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este em Gilgal, se encheu de temor. Então, quem não foi embora ficou, mas ficou com medo. Então a situação era complicada. A situação era difícil. E aí o que acontecia? Naqueles dias, eles tinham um lugar sagrado chamado Gilgal. Gilgal era o lugar assim, onde eles buscavam, né, a presença do Senhor, eles faziam as assembleias solenes. E quando Saul se tornou rei, o Samuel disse assim, toda vez que houver uma assembleia, você vai para Gilgal e você me espera lá durante 7 dias. 7 dias, em 7 dias eu chego. Então, toda vez que você precisar de uma orientação de Deus, você vai para Gilgal, você chega lá e você me espera lá durante 7 dias. Imagine. Agora é o momento que, né, o Saul está desesperado e ele manda, com certeza, uma carta e convoca Samuel, que na época era o profeta / sacerdote da época, né? Vem ao meu encontro, a coisa aqui está feia. Vem me dar uma direção. E aí, olha só. Verso 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, como eu expliquei. Então, havia uma ordem. Quando você precisar de mim, quando tiver que ter uma assembleia, você vai, é assim que Deus ordenou, 7 dias. Né? Isso está lá em 1 Samuel 10, verso 8, se eu não me engano. Então, Samuel falou, toda vez você vai lá, me espera lá 7 dias que eu vou chegar. Não faz nada antes de 7 dias. Me espera. Mas você falar isso para um ansioso, para um camarada que faz para depois pensar. Conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Muitos. Inclusive, alguns sentam no sofá do consultório toda semana. E dizem, pastor, meu Deus. Né? Daí você vai ouvindo a pessoa, por que você não pensou um pouquinho antes? Pois é que eu faço depois que eu penso. Eu compro depois que eu ver se eu posso pagar. Eu falo depois que eu penso que essa palavra podia ter guardado só para mim. Que nem a gente na mesa lá do restaurante, que nós podíamos ter esperado um pouquinho mais e quem sabe a gente ia, né, não ter cometido aquele pecado contra o moço. Nossa, a ansiedade é um sério problema. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é, irmãos, em momentos de crise, não tome decisões. Ore e espere.
Em momentos de dúvida, de incertezas, ainda que foi você que fez a lambança, clame pelo socorro do Senhor. Deus é misericordioso. Porque nós temos uma tendência, a gente faz dali, né, toma as nossas decisões, a coisa sai de controle, daí a gente fica tentando consertar a coisa. É pior, sabe? É melhor você parar quieto. É melhor você ficar bem quietinho e dizer, Senhor, fiz um estrago danado. Eu preciso do Senhor agora, olha aqui, ó. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Mas não, a gente fica se debatendo, daí a gente quer consertar. E quanto mais você tenta consertar, mais estrago às vezes acontece. Então o Saul, ele, percebendo o que ele tinha feito, o povo indo embora, o exército fugindo, o outro exército inimigo se fortalecendo, ele faz a coisa certa. Não, eu vou para Gilgal, eu vou buscar a Deus. Só que, qual que foi o problema aqui de Saul? Você vai ver, ele não soube esperar. Então, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. E às vezes o Senhor, de uma forma muito sábia, vai deixar meio que para a última hora, para ver se a gente confia, se a gente espera, para revelar o que está dentro da nossa alma, se nós estamos confiando nele, ou se a gente diz, não, quer saber, o Senhor não vai dar jeito nisso, deixa que eu dou, eu vou resolver. E a gente fica assim, não, mas quem sabe foi isso que Deus preparou, não, mas quem sabe não é isso que eu tenho que fazer. E a gente fica assim, meu irmão, espere, porque se Deus falar com você, vai ser claro. Primeira coisa, as pessoas dizem assim, pastor, mas como é que eu sei que é Deus que está falando? Bom, primeira coisa, meu irmão, Deus nunca vai ir contra a sua própria palavra. Então, se alguma coisa surge na sua vida e ela é contrária aos desígnios de Deus, já não é de Deus. Qualquer coisa que surge na sua vida, que é contrária aos mandamentos do Senhor, que é contrária à palavra do Senhor, não pode ser do Senhor. Não tem como. Deus não se contradiz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus é extremamente claro quando fala conosco. Deus não deixa dúvida. Quando Deus enviava uma profecia para o seu povo, tinha data, hora, lugar, jeito que ia acontecer. Não é essa coisa de, eu não sei como vai ser, mas sei que vai ser. Uau! Of the king, the power, né? Não tem essa coisa não, irmão. Não cai nessa conversa. Semana passada mesmo, né, eu recebi um vídeo de uma pessoa, me desculpe quem crê nisso, mas, saia na rua às 20 horas do dia 20, marche, eu não sei, Deus me mandou fazer isso, mas eu não sei porquê. Não, então não fala. Se você não sabe, não fala. Porque o meu Deus é um Deus de clareza, é um Deus que fala através de sua palavra e diz, olha, faz isso desse jeito porque vai ser assim. Veja, não tem nenhuma profecia na Bíblia. E quando não havia, vinha um intérprete pouco tempo depois e dizia, olha, isso aqui significa isso, isso e isso. Os próprios profetas, quando eles não entendiam, o Daniel mesmo teve uma visão que ele não entendeu, ele se colocou em oração, pouco tempo depois o Senhor trouxe a revelação para ele. Então, irmão, não fica nessa conversa não, que a gente fica preso no medo. O irmão entregou uma revelação, o irmão entregou uma profecia, só que ele disse que não sabe muito bem como é que vai ser. Então, não pode ser de Deus esse negócio não, meu irmão. Um negócio que deixa você mais em dúvida do que com clareza, como é que pode um negócio desse? Um negócio que deixa você mais com medo do que com fé? O nosso Deus é um Deus que alimenta a nossa fé. É um Deus que chega e diz, meu filho, te acalma, vai acontecer assim, vai ser desse jeito. Vai ser assim que eu vou te livrar, vai ser assim que eu vou te abençoar. Então veja, nós precisamos ter essa clareza. Quando Deus fala conosco, é através de sua palavra e nunca contra a sua palavra. Mas Deus mandou, que nem aquele camarada lá que passou no jornal um tempo atrás, né? Um pastor lá, um safado dizendo que era pastor, porque não tem pastor safado, ou ele é safado ou ele é pastor, não tem como ser as duas coisas. Né? Tem muito aí safado dizendo que é crente, tem muito safado dizendo que é pastor, porque se é pastor, se é crente, não pode ser safado, amém? Amém. Não é verdade? Mas ele interpretou um texto bíblico totalmente errado lá, dizendo assim, vai e adultera com a irmã, com a esposa do seu irmão. Olha que safadeza. E o texto, até ler ele não sabia. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas fazem esses absurdos, em nome da fé. Então, muito cuidado. Porque Deus é claro conosco. Então o Saul, ele tinha que ter ficado quietinho, fez a lambança. Mas espera aí, tem um profeta, eu não tenho lá muita intimidade com o Senhor. Ele podia pensar o Saul, né? Mas o Samuel tem. E ele vai vir, ele vai me dar uma direção, talvez até me repreenda. E eu estou merecendo essa repreensão, mas eu vou esperar. Olha só, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha, não é que não veio. Na visão de Saul, estava demorando.
Como Samuel não chegava, o povo foi se espalhando dali, e o Saul olhando aquilo, né, aquele desespero todo, e talvez alguém chegou e falou assim, mas o que está esperando? Não, tem que esperar o Samuel, porque é ele quem vai oferecer um sacrifício. Porque era assim, ó, tá, a gente quer ouvir a voz do Senhor. Naquele tempo, se fazia um sacrifício a Deus. Quem que podia fazer o sacrifício? O sacerdote. O único que poderia era o levita, o sacerdote. Só eles poderiam manusear certos objetos, só eles poderiam se achegar na presença de Deus e levar diante do Senhor as ofertas. Então não era qualquer um assim que podia chegar lá. Tinha toda uma lei que devia ser seguida. E aí alguém chegou, Saul, o que a gente está esperando? Não, estamos esperando o Samuel chegar, com os levitas, com a equipe, e eles vão fazer um sacrifício. Ah, mas nós temos que esperar mesmo? Aí começa, né? Sabe que você não... Você é o rei. Fala isso para um orgulhoso para você ver. Você é o rei. Por que você não oferece? Você acha mesmo que precisa esperar o Samuel? Ó, e outra, já faz 6 dias, 15 horas e não sei quantos minutos, e ele não chegou ainda. Quem sabe Deus não quer que você... Comece essas coisas, sabe? Sempre vai ter alguém para estimular você a desobedecer as coisas de Deus. Dificilmente terá alguém que vai chegar, bater no tronco e falar assim, fica calmo, irmão. Permaneça firme. Permaneça fiel no meio da crise. Não arrede o pé. Não negocie os princípios. Mas para chegar e dizer assim, mas é complicado, eu te entendo. Né? Sempre tem alguém. O exército estava se espalhando, o outro exército se fortalecendo, gente indo embora, gente desesperada. Saul toma uma decisão. Samuel que não chega, está ali o altar, está ali os animais que poderiam ser oferecidos, mas ele não podia fazer aquilo. E aí olha só. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Observe como essa atitude de Saul parece uma atitude tão bonita, tão religiosa, tão correta. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas melhores intenções diante de Deus, elas devem vir acompanhadas de obediência. Vou repetir. Nossas melhores intenções diante de Deus, se elas não vierem acompanhadas de obediência, perante Deus não tem valor. O Senhor vai dizer para Saul lá adiante no capítulo 15, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente hoje muito bem intencionada. Não, mas eu fiz isso com a melhor das intenções, mas fez obedecendo? Não, mas a minha intenção era boa. Não, mas tinha que ter boa intenção e tinha que ser obediente. Porque nessa coisa da gente de ter boa intenção, tal, tem gente fazendo absurdos. Veja, o Davi falou assim, Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Não é justo, a sua arca, que representa a sua presença, está embaixo de uma tenda. Eu moro num palácio, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Aí, não é uma boa coisa? É uma coisa maravilhosa? Olha que intenção maravilhosa. Aí Deus fala para Davi, você não. Você não vai construir. Seu filho pode construir para mim, você não. Tua intenção é boa, mas você não está em condição de fazer isso para mim, não. Então, nem sempre a nossa intenção é a melhor perante Deus. A nossa melhor intenção tem que vir acompanhada de obediência. Eu ouço muito assim. Quer ver um exemplo? As pessoas dizem, né? Pastor, mas se eu pegar meu dízimo... Aí a pessoa já fala, meu dízimo, que é dela, né? E a Bíblia diz, o dízimo que pertence ao Senhor. Se eu pegar meu dízimo e eu comprar tudo em cesta básica e distribuir para as pessoas, não parece uma boa coisa? Parece uma boa intenção? Parece, é. Você vai estar ajudando alguém, vai estar abençoando alguém. Mas é isso que a Bíblia diz que é para fazer? Não. Então veja, a tua melhor intenção não está alinhada com a palavra de Deus. A tua melhor intenção tem que ser, pastor, lá perto da minha casa tem uma família que está passando necessidade. Diáconos, olha, eu conheço pessoas que estão precisando disso, disso, disso. A igreja, aonde você trouxe o seu dízimo, é responsável por ir lá e suprir a necessidade dessas pessoas. Porque essa porção do dinheiro chamado dízimo não pertence a você, pertence ao Senhor. E você não pode fazer com ela o que você bem entende, ainda que a tua intenção seja melhor. Há um mandamento sobre isso, assim como há mandamentos para outras áreas da nossa vida. Então, muito cuidado com a melhor intenção. A nossa melhor intenção tem que vir acompanhada de obediência. E o Saul disse, bom, que mal há, né? Tem animais aqui, eu posso fazer uma oferta. A intenção parecia boa, parecia religiosa, parecia correta.
ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Puxa vida. Irmão, minutos. Samuel disse 7 dias. Era o 7º dia. Era só ele esperar um pouquinho mais. Era só ele ficar quieto. Não, eu já fiz bobagem demais, eu não posso me mexer. Se eu levantar daqui, eu estrago mais ainda. Então eu vou esperar. Samuel vem. Meu irmão, espere. Tenha calma. A resposta está vindo. O milagre está chegando. Permaneça firme. Não negocie. Não se suje. Não se venda. Porque é isso que às vezes acontece. Não, certo, é um sinal para eu fazer esse negócio, um negócio mal feito. Entrar num relacionamento que não devia entrar, voltar para trás, fazer... Não, espera em Deus. Confia nele. Espera o tempo de Deus. Obedece o Senhor. E mesmo que Samuel não chegasse em 7 dias, ele tinha que ir atrás de Samuel para ver o que tinha acontecido. E não sair tomando decisão. Mas a ordem era 7 dias. 7 dias são 7 dias. Ele não esperou. Cuidado com essa ansiedade tua de tentar resolver as coisas por conta própria. Cuidado com essa pressa. Mas está todo mundo indo embora. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, eu estou perdendo clientes. Se eu não fizer, eu vou falir. Eu confio no Senhor. Mas se eu não tomar uma decisão, tome, mas ore. Busque a Deus, espere a resposta vindo do Senhor. Não saia tomando decisão precipitada. Não saia, não faça isso. Aí o Samuel chegou, assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, o Samuel chegou. Eis que chegou Samuel. E o texto diz, Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Sabe o que é interessante, irmãos? É que a palavra aqui, a tradução correta não é saiu para o saudar. A tradução correta, saiu para o abençoar. O Saul, ele ficou tão cheio de orgulho, ele fez o sacrifício, ele está se sentindo tão espiritual, que ele está se achando que ele pode abençoar o profeta. Eita glória, o homem está tão cheio que ele, não, quem vai abençoar hoje sou eu. Não, Samuel, você nem precisava ter vindo. Coitado, por que você veio? Não é assim que a gente se sente? Às vezes a gente se sente um super crente, né? Não, falar com o pastor nada, vou pedir oração por irmão, nada, deixa que eu resolvo. A gente começa a sentir super poder. O Saul sai, Samuel está vindo, deixa que eu vou abençoar o Samuel. Porque eu estou tão cheio, imagina, eu ofereci um sacrifício agora. Né? E ele vai na direção do Samuel para abençoar o Samuel. Samuel perguntou, olha que coisa, olha essa pergunta, irmãos. O que foi que você fez? O Samuel vai chegando e vai olhando a cara do camarada, profeta experiente, olha para o Saul e diz, que foi que você fez? Essa pergunta já devia causar um tremor, né? E a pergunta é, que situação é essa? A pergunta não é, poxa, não, o que foi que você fez? Observe, a pergunta é para Saul. Agora, o Saul é um camarada bom para dar desculpa. Eu vi uma frase que dizia assim, que quem é bom para dar desculpa não sabe fazer outra coisa, a não ser dar desculpa. Não é verdade? O Saul é um camarada bom para dar desculpa. Não assume responsabilidade de nada. É sempre o outro. Conhece gente assim? Faz a lambança toda, aí quando é confrontado, o que foi que você fez? Mas é que... Olha só as desculpas do Saul. O que foi que você fez? Saul diz, vendo o povo que ia se espalhando aqui, primeira coisa, a culpa é do povo. Esse povo medroso. E é interessante que ele diz, vendo. Saul não teve fé, Saul não confiou, ele estava agindo tudo pela carne, pelos sentidos. Medo, vendo, sentindo, né? Em hora nenhuma tem fé. Então, o que você fez? A culpa é desse povo aí, Não ficaram comigo, foram-se embora. Não assume a responsabilidade. Nós fazemos isso.
a coisa degringola na nossa casa financeiramente, a gente começa a brigar um com o outro. Ninguém vai assumir a responsabilidade. Os relacionamentos com os filhos estão ruins, a culpa é da mãe, não, a culpa é do pai, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é do partido A, do partido B, de não sei quem. A gente não quer assumir responsabilidade. Não queremos assumir que muitas vezes nós somos os culpados pela situação que estamos vivendo. A culpa é do povo, primeira coisa que ele fala. Daí ele diz, e você não vinha no prazo combinado? Então a culpa é tua também. A culpa é do povo, a culpa é tua. Eu estou acostumado com isso. A gente vai visitar o povo que se afasta da igreja. Aí começa, né? Não, mas também, lá naquela igreja, aquela irmã Kelly, passou na rua, não me deu nem oi. A Kelly, sei lá, às vezes estava com a cabeça, nem viu a criatura. Ô, minha irmã, mas perdoe. E você também, pastor. Eu já vou sabendo, irmão, que eu vou estar na lista. Eu sempre estou na lista. Eu sempre estou na lista. E eu não tenho problema com isso, irmão. Porque você pode ter certeza de uma coisa comigo, tá? Escreva aí, ó. Eu vou falhar com você em algum momento, tá bom? Sabe por quê? Eu sou humano. Você pode ter certeza de uma coisa. Em algum momento eu vou fazer de tudo para isso não acontecer. Mas provavelmente, em algum momento você vai precisar de mim, eu não vou poder te atender. Eu não vou conseguir te ajudar. Por quê? Porque eu também sou falho. Mas você pode ter certeza de uma coisa, eu vou fazer de tudo para te ajudar. Sabe, para que você cresça, para que sua família cresça na fé. Assuma então a tua responsabilidade também nas coisas. A gente tem uma mania de querer culpar os outros, não é? Ah, mas é que lá no meu trabalho, todo mundo é ruim, você é o alecrim dourado. Não é? Não para em emprego, mas todo lugar que você passa, todo mundo não presta, só você que é bom. Será mesmo que é as pessoas assim que são tão ruins? Você já parou para pensar? Eu conheço gente assim, não para em lugar nenhum. Aí vai ver, mas é que lá não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, não é possível. Essa criatura já devia ter sido levada, que nem Elias foi levado para a glória. Assim, né? O Saul diz, a culpa é do povo, a culpa é sua. E os filisteus que já tinham se ajuntado em Micmas, ou seja, a culpa é da situação, é as circunstâncias, é a luta que eu estou passando. A coisa estava ruim no meu casamento mesmo, daí sabe como é que é, né? Ninguém é de ferro. Eu estava apertado, daí surgiu essa oportunidade aí, eu sabia que era errado, mas fazer o quê? Eu estava precisando. Não são essas desculpas que a gente usa, irmão. São essas desculpas. Em meio às crises, em meio às lutas, é aí que nós não podemos negociar os nossos princípios, os nossos valores, que devem estar pautados na palavra de Deus. Porque é exatamente isso que todo mundo faz. Eu roubei porque eu estava precisando. Eu traí porque eu estava, sei lá. Comece a assumir. E buscar a misericórdia do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a permanecer firme com o Senhor. A gente tem tantas histórias na Bíblia de pessoas que não se venderam. Um rei maluco chamado Nabucodonosor fez uma estátua enorme, 30 metros de altura por 2,70 metros de largura, e determinou, todo mundo do meu reino vai ter que se ajoelhar diante dessa estátua. É obrigatório me adorar. Lá haviam 3 jovens judeus, Ananias, Misael, Azarias, que tinham recebido o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo se ajoelhou. Todo mundo, menos os 3. Ficaram em pé. Imagina a confusão, né? Aí, um bando de fofoqueiro foi lá e falou assim, tem uns judeus aí que não vão se ajoelhar. E ainda disseram, aumentaram a história, porque os camaradas só não se ajoelharam. Aí o rei gostava desses meninos, porque eles eram amigos de Daniel, aquela coisa toda, essa história está lá em Daniel 3. Aí o rei vem e fala assim, vou dar mais uma chance, hein? Vou tocar a música, vocês se ajoelham. Eles falam, nem precisa tocar, não perde tempo não. Não toca não. Música ruim dessa aí. Não toca não. Porque, fique o Senhor sabendo, seu rei. Aliás, é muito interessante, estava lendo essa história hoje. Eles nem chamam o Nabucodonosor de rei, eles falam, fique sabendo o Senhor, Nabucodonosor. Porque o rei deles era quem? O Senhor. Eles ficam sabendo o Senhor, que se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser também, está tudo certo.
Mas nós não vamos se render, não vamos negociar, meu irmão. Mas a fornalha está aqui. Não tem problema. Eu não vou me vender, eu não vou negociar, eu vou permanecer firme. Mas está todo mundo fazendo. Minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo. É ou não é? Por que eu tenho que fazer? Mas se você não fizer isso, vai ficar para trás. Bom, a minha vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina todas as coisas. Não é a política, não é o chefe, não é o sistema, é o Senhor. Ele levanta, Ele abate, Ele faz todas as coisas. Mas essa estratégia que está todo mundo fazendo, você tem que fazer. Se ela é contrária aos princípios e valores da palavra de Deus, eu não vou fazer não. Por quê? Porque eu sirvo um Deus, né, que me ensina a ter princípios. Então Saul, ele diz, mas foi a situação, foi o povo, foi o Senhor que não veio na hora certa. Ele diz, e ainda, né, o Senhor não vinha, e aí eu fui forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto, forçado pelas circunstâncias. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura. Olha que palavra dura que o profeta vai ter que dizer para Saul. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Meu irmão, toda vez que você e eu desobedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos agindo como loucos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Toda vez que você é um conhecedor da palavra e você deliberadamente diz, mas é que veja bem, eu tenho que você está agindo loucamente. E na vida de Saul isso teve um custo muito alto, né? Você agiu como um louco. Ele diz, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então olha só, não era só sobre aquele momento ali. Isso ia ter desdobramento sobre toda a história da família de Saul. E talvez você não saiba, mas a história de Saul termina de uma forma muito trágica. Ele se suicida. Ele tira a própria vida. O filho dele morre numa batalha. E assim, não fica nem um descendente de Saul, conforme a palavra do profeta, continuar a linhagem de reis. O Senhor disse, você poderia... Sabe, hoje a gente fala assim, né? Davi, rei de Israel. Claro que Davi tinha sido escolhido por Deus. A gente não sabe ao certo como que o Senhor faria, mas possivelmente o Senhor poderia ter colocado sempre alguém da família de Saul junto com Davi. E a gente falaria dos descendentes de Saul tanto quanto fala de Davi. Mas por causa da decisão mal tomada desse homem, toda a descendência dele foi exterminada. Porque ele agiu de forma impensada. E na verdade você fala assim, tá pastor, mas só por causa disso? Não, se você continuar vendo, mesmo depois de tudo isso, Saul continuou tomando decisões impensadas. Em momento nenhum ele se arrependeu, ou ele disse, meu Deus, eu preciso... A pergunta que Samuel fez para ele, o que você fez, nunca foi uma pergunta que chocou ele ou qualquer coisa assim, porque ele continuou fazendo coisas impensadas e desobedecendo a Deus. Meu irmão, talvez você está passando por um momento muito delicado, e quem não está, né? Mas talvez você está sendo espremido, esmagado mesmo, no meio de uma crise, de uma situação difícil. Deixa eu contar uma história para você. Na noite em que Jesus foi preso, ele foi no Getsemane. A palavra Getsemane significa jardim, né? E no meio do jardim do Getsemane, esse jardim era uma plantação de oliveiras, de onde se colhe as azeitonas, né, para fazer o azeite de oliva. No meio desse jardim havia uma prensa de azeite. Ali eles colocavam as azeitonas e esmagavam ela para tirar o azeite. Jesus naquela noite foi esmagado naquele jardim, a ponto de suar sangue. Como que ele venceu isso, no meio daquela crise toda? Ele chegou a dizer, Senhor, se possível passe de mim este cálice. Jesus teve medo, Jesus suou sangue, Jesus se angustiou, a minha alma está profundamente triste.
Jesus não ficou ali fingindo espiritualidade. Não, o crente não chora. Não, o crente não sofre. Não, não, não. Minha alma, orem comigo. Ele disse para aqueles três, Pedro, Tiago e João, orem comigo porque minha alma está profundamente triste. Houve um momento que o desespero foi tão grande que ele suou sangue. Mas ele venceu orando. Ele ia mais adiante, dobrava o seu joelho e orava. E dizia, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Senhor, me dá força, me dá graça. E a Bíblia diz que anjos do Senhor vieram e o serviam. Meu irmão, ainda que nós sejamos esmagados pelas circunstâncias, pelas dificuldades, não negocie. Porque nós vamos ter vitória em Cristo Jesus, amém? O Senhor vai estar conosco em meio a tudo isso. Confie nele. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Tem uma canção que eu gosto de cantar, eu acho que ela tem a ver com o que a gente está falando aqui essa noite. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Sabe como que você venceu? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Então ele diz: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vamos ficar de pé então? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Você vai olhar pro seu irmão do seu lado agora? Pode olhar pra ele aí, ó, ou pra ela, e você vai declarar então pra ele assim, ó: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra... Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre. Lembra quando estava por um fio pra...
Você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Feche seus olhos. Se você tem enfrentado um momento turbulento na sua vida, um momento de crise, coloque diante do Senhor agora toda a sua angústia, toda a sua preocupação. Diga para Ele: Senhor, eu estou preocupado, eu estou angustiada, eu não tenho tido paz com relação a isso, mas hoje eu ouvi aqui, Senhor, que eu preciso aprender a esperar, que eu preciso aprender a confiar. E se você desejar, você pode dizer: Senhor, me ajuda, assim, Deus, eu quero fazer isso. Eu não quero tomar decisões impensadas, não quero agir por necessidade, por culpa, por medo, mas quero agir de acordo com a Tua palavra. Quero agir em obediência, Senhor Deus, não apenas numa boa intenção, mas quero agir obedecendo ao Senhor. Faça a sua oração agora diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pela palavra que o Senhor trouxe a nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso e fala conosco de uma maneira tão clara, Senhor Deus, tão objetiva, Senhor Deus. Mas, Senhor, nós precisamos que Teu Espírito Santo refresque a nossa mente no dia a dia, que Ele fale, Senhor Deus, especialmente nesses momentos de lutas e de crise, que a gente possa confiar no Senhor, ó Deus. Enche o nosso coração de fé, Senhor Deus, de esperança. Tira todo medo, Senhor Deus, toda preocupação. E que no lugar o Senhor nos encha, Senhor Deus, dessa viva esperança que o Senhor nos dá. Nossa vida está nas Tuas mãos, nossos filhos estão nas Tuas mãos, nossa família pertence ao Senhor, nossos negócios, tudo é Teu, Senhor Deus, e nós entregamos tudo ao Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, descansamos em Ti. Nós pedimos pelo restante da semana que o Senhor seja conosco em tudo, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. No nome de Jesus, amém. Abraço quem está do seu lado, desejo uma boa semana.